Exercício número 3. O processo cíclico na máquina de Carnot, que é uma máquina térmica teórica de rendimento máximo, é constituído de duas transformações. Olha só para recordar, o ciclo de Carnot é um ciclo fechado que daria para uma máquina térmica com rendimento teórico máximo. Esse rendimento máximo não é igual a 100%, é sempre menor que 100%, mas é o máximo possível quando a máquina opera entre a temperatura T1, temperatura da fonte quente, e a temperatura T2, temperatura da fonte fria. Observem, por favor, esse gráfico aqui. Um gráfico de pressão e volume. Você tem um ciclo de Carnot completo, A, B, C, D, A, e ele é composto por duas isotérmicas, no caso AB e CD, transformações nas quais a temperatura permanece constante, e duas adiabáticas, BC e DA, transformações onde não há trocas de calor entre o gás e um ambiente externo a ele. Então a resposta é letra A, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Exercício número 4. Uma máquina térmica de Carnot é operada entre duas fontes de calor a temperatura de 400 kelvins e 300 kelvins. 400 kelvins, né? Temperatura da fonte quente, e 300 kelvins, temperatura da fonte fria. Se em cada ciclo o motor recebe 1.200 calorias da fonte quente, o calor rejeitado por ciclo à fonte fria em calorias vale. Então, pessoal, principal, anotar os dados inicialmente. Temperatura da fonte quente aqui é escrita como T1, igual a 400 kelvins, não precisa converter, já está na escala absoluta. Temperatura T2, temperatura da fonte fria, igual a 300 kelvins, novamente sem conversão. E calor retirado da fonte quente, 1.200 calorias. Observe que esse exercício ele não trata de rendimento da máquina térmica. Ele pede apenas que você calcule o calor rejeitado para a fonte fria. Você pode, por exemplo, resolver esse exercício através do rendimento. Não é o caso. Nós vamos usar a relação que Carnot demonstrou para o ciclo de Carnot, que é Q1 sobre Q2, ou seja, calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria, igual a T1 sobre T2, temperatura da fonte quente, dividida pela temperatura da fonte fria. Ou seja, substituindo os dados, você tem 1.200 sobre Q2 igual a 400 sobre 300. E a resposta são 900 calorias. Ou seja, letra E. Esta máquina retira 1.200 calorias da fonte quente, realiza um trabalho de 300 calorias e rejeita 900 calorias para a fonte fria. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são, respectivamente, 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 calorias por ciclo, pede-se, dado uma caloria igual a 4,2 joules. Letra A. O rendimento térmico da máquina. Pessoal, é necessário converter a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria para graus Celsius, para a escala Kelvin. Lembrando a vocês o seguinte, basta somar 273 em cada temperatura dessa, que você obtém esse valor aqui, ó. 273, temperatura da fonte fria, 373, temperatura da fonte quente. Substituindo na equação do rendimento, Ni igual a 1 menos TF sobre TQ, você chega a aproximadamente 0,27 ou 27%. Então essa máquina retira uma quantidade de calor da fonte quente e somente 27% dessa quantidade de calor é transformada em trabalho, em energia útil para movimentar essa máquina. Letra B. O trabalho realizado pela máquina em cada ciclo, expresso em joules. Então, observem vocês que é importante essa conversão que tem aqui no enunciado. Uma caloria igual a 4,2 joules. Será necessário converter os dados para a unidade do Sistema Internacional de Unidades, o Joule. Eu usei aqui na solução a ideia de rendimento, a ideia
digamos assim, conceitual de rendimento. Rendimento é energia útil, trabalho, dividido pela quantidade de energia total que essa máquina retira de uma fonte, calor da fonte quente. Então, o rendimento NI nada mais é que a relação entre a energia útil e a energia total envolvida neste exercício. Rendimento 0,27% é igual a trabalho dividido por 1000 calorias lá do enunciado, calor que ele retira da fonte quente. Resolvendo essa conta, você encontra facilmente que o trabalho dessa máquina é 270 calorias. Multiplicando por 4,2, você chega a 1.134 joules. Resposta da letra B. Letra C. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Olha, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, ela pode ser calculada de várias maneiras, mas é que eu achei mais fácil é você imaginar o seguinte. Essa máquina retira ou recebe 1000 calorias da fonte quente, realiza um trabalho, energia útil, de 270 calorias e rejeita para a fonte fria 730 calorias. Ou seja, é a parcela do calor que veio da fonte quente que não foi transformada em trabalho. Foi simplesmente dissipada na atmosfera da Terra, por exemplo. Exercício número 6. No gráfico abaixo está representada a evolução de um gás ideal segundo o ciclo de Carnot. Com relação ao comportamento do gás, é correto afirmar. Vamos analisar item por item. Letra A. A temperatura no ponto A é maior do que no ponto B. Vejam só, essa linha que contém A e B, essa linha azul que contém A e B, ela é uma hipérbole equilátera, ela é uma isoterma. Todos os pontos dessa mesma linha possuem a mesma temperatura. Então A e B estão com a mesma temperatura, portanto a letra A é falsa, incorreta. Letra B. No trajeto BC, o gás cedeu o calor para a fonte fria. Olha, o trajeto BC é um trajeto que representa uma transformação adiabática. Durante uma transformação adiabática, não ocorre troca de calor entre o gás e o ambiente externo a ele. Essa transformação BC, ela ocorreu com diminuição de pressão e expansão do gás, ou seja, ela foi uma rápida expansão do gás. É uma transformação adiabática, portanto a letra B está incorreta. Letra C. No trajeto DA, o trabalho realizado é negativo. Vamos observar bem, olha só, trajeto DA, nós temos uma transformação adiabática de novo, só que em sentido oposto ao BC. Na transformação adiabática DA, a pressão sobre o gás está aumentando. Simultaneamente, o volume do gás diminui. Ou seja, o volume final, que é o volume em A, é menor que o volume inicial em D. O gás foi comprimido, o volume dele diminuiu. Portanto, dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás. E, assim, esse trabalho tem valor negativo, tem sinal negativo. Resposta correta, letra C. Exercício número 7. O rendimento de uma máquina térmica é uma relação entre a energia transformada em trabalho e a energia absorvida da fonte quente. Uma máquina térmica teórica retira 1000 joules da fonte quente e rejeita 650 joules para a fonte fria. O rendimento dessa máquina em porcentagem é... Observe o diagrama, pessoal. A máquina térmica está aqui, recebendo uma quantidade de calor chamada Q1 pelo exercício da fonte quente e rejeitando para a fonte fria Q2. Simultaneamente, ela realiza um trabalho tal e ele está representado aqui nessa região do diagrama. Essa máquina térmica retira 1000 joules da fonte quente. Então, esse valor aqui é 1000. E rejeita 650 para a fonte fria. O rendimento dela é... Se vocês quiserem resolver de uma maneira mais rápida, basta subtrair Q1 e Q2,
que você encontra o trabalho. Q1 menos Q2 vai te dar o trabalho. Q1, 1000 joules. Q2, 650 joules. Subtraindo um do outro, você encontra o valor do trabalho. Dessa maneira aqui. A equação do rendimento é trabalho sobre calor retirado da fonte quente. Ou seja, Q1 menos Q2 dividido por Q1. Você tem 1000 menos 650 dividido por 1000. Faltou um zero aqui, pessoal, tá? Depois, por favor, na hora de resolver, vocês colocam um zero aí na sua resolução. Resolvendo esse exercício, você chega a 0,35 para rendimento, ou seja, 35%. Letra E. Resposta letra E, 35%. Exercício número 8. Uma geladeira retira por segundo 1000 quilocalorias do congelador, enviando para o ambiente 1.200 quilocalorias. Considere uma quilocaloria igual a 4.200 quilojoules. Qual a potência do compressor da geladeira? Uma geladeira é uma máquina frigorífica. O que ela faz? Ela retira calor de uma fonte que já está fria, chamada fonte fria, realiza trabalho e envia esse calor para a fonte quente. Então, pensando no contexto da geladeira, o interior dela é a fonte fria, a atmosfera da Terra é a fonte quente. E aquele radiador que tem atrás da geladeira, né, aquele trocador de calor que tem atrás da geladeira, é a peça que pega calor, retira do interior dela e manda para a atmosfera da Terra. Qual a potência do compressor da geladeira? Olha só, o trabalho realizado é o seguinte: se você pensar, essa geladeira retirou 1000 quilocalorias do congelador e enviou para o ambiente 1.200 quilocalorias. A diferença entre eles é exatamente o que foi realizado de trabalho sobre o gás que circula dentro do esquema tecnológico ali da geladeira. Então você tem, olha só, trabalho igual a 1.200 menos 1000, ou seja, trabalho igual a 200 quilocalorias. O trabalho realizado então pelo compressor da geladeira foi 200 quilocalorias. Convertendo para quilojoule, multiplicando por 4,2, você terá 840 quilojoules. Então, repetindo, a geladeira retira 1000 calorias da fonte fria. O compressor realiza um determinado trabalho e a soma dessas 1000 quilocalorias mais o trabalho, essa soma é enviada para a fonte fria com um valor de 1.200 quilocalorias de acordo com o enunciado. De tal forma que o trabalho é igual a 200 quilocalorias, ou seja, multiplicando por 4,2, 840 quilojoules. Como esse trabalho foi realizado por segundo, nós podemos lembrar da equação da potência e resolver o que o exercício pede. Trabalho, potência é trabalho sobre intervalo de tempo no qual esse trabalho foi realizado. Então, o motor realizou 840 quilojoules de trabalho em 1 segundo. A potência, resolvendo essa conta, dá 840 quilowatts. É a resposta do nosso exercício número 8.